Bom, último vídeo aí antes do Oscar, estamos bem animados para mais uma temporada. Rufem os tambores. Greta Gerwig já apareceu ali no passado, mais uma vez aqui, vamos falar dela. Baseado no livro do século XIX Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, o filme de Greta Gerwig reúne um elenco millennial de peso para contar a história de 4 meninas que amam, sofrem, se sentem preenchidas e se sentem sozinhas também. Enfim, tentam viver aí, tentam sobreviver em um mundo ainda mais machista do que a gente tem hoje em dia. Como eu falei lá no vídeo de Jojo Rabbit, essa temporada do Oscar está muito boa porque eu gostei de todos os filmes. Alguns eu gostei menos e outros eu gostei mais. No caso de hoje eu gostei um pouco menos, mas ainda assim eu acho um bom filme. Lembrando que eu não li o livro, não vi as outras adaptações, ou melhor, eu vi uma só, que é um pouco antiga, mas eu não tenho muita propriedade para dizer porque já faz um bom tempo que eu assisti também. Então a gente só vai aqui se atentar ao filme da Greta Gerwig. E já começando aqui, para fazer aquela famigerada pergunta, o senhor gostou ou não gostou do filme? Eu tô do lado que gosto muito do filme. É mesmo? Gosto bastante. Greta Gerwig aí. Já quando eu assisti o Lady Bird, era um filme que eu falei assim, putz, será que vai ser mais um daqueles coming of age comuns e tudo mais? Acabou sendo o meu filme coming of age moderno favorito. Continua sendo até hoje. E eu acho que esse filme, apesar dele ter certos problemas, ele tem uma vitalidade assim que eu gosto demais. Bom, e se vocês viram o nosso vídeo de Lady Bird, que vai estar aqui na cartelinha, uma das coisas que eu mais tinha gostado no filme é como a personagem protagonista ali, ela transita entre momentos assim de pulsão de amor e pulsão de ódio, principalmente ali com relação à mãe dela, né? Então, muitas vezes, na mesma cena, você tem um momento ali de muito afeto, que elas precisam se abraçar, elas precisam externalizar esse amor que elas têm uma pela outra, mas de repente acontece alguma coisa que faz com que elas não queiram mais se olhar, e acho que isso dá muita legitimidade, dá muita verossimilhança, que também acontece aqui nesse Adoráveis Mulheres, né? Você vê que tem as irmãs, muito afeto, né? O tempo inteiro elas estão recolhidas no colo das outras, tem uma ternura muito forte dessa feminilidade, mas ao mesmo tempo elas se odeiam, né? Uma fez alguma coisa com o livro da outra, a outra já retruca, então você vê que tem essa dualidade. Mas pra mim, a grande dualidade desse filme, que também já era um pouco presente ali no Lady Bird, é uma questão de personagens que, por um lado, são corajosas, têm confiança, e por outro, são muito inseguros. Então, se você for pegar momentos dessas personagens, né? Se você for ver, por exemplo, a protagonista, em determinado momento ela corta o cabelo porque ela quer ajudar a família, ela é desapegada com a relação estética dela, mas você vê que logo em seguida ela sofre por isso, ela chora por isso. A personagem da Emma Watson ali, ela não quer ficar pra trás, né? Ela quer comprar um vestido pra se sentir bonita, pra se sentir rica, mas também existe uma certa consciência depois que ela começa a pensar um pouco mais a respeito. A própria personagem da Meryl Streep, você vê que ela reclama o tempo inteiro dessas sobrinhas que não conseguem arranjar um marido rico, mas ela mesma não consegue lidar com homens. Então você vê que o tempo inteiro essas personagens que não sabem muito bem por que estão ali no mundo, mas precisam continuar vivendo e, por conta disso, vão se contradizer em muitas vezes. Bom, acho que o ponto alto desse filme, com certeza, são as atuações, que eu acho elas muito boas. Eu acho que o filme só é bom por conta disso, na minha opinião. Ousado. Eu acho que a Xoxa com a Greta já virou quase ali uma parceria. Eu acho que essa parceria vai longe, é uma parceria que dá muito certo. E eu fiquei muito feliz aí da Florence Pugh conseguir aí ganhar os holofotes. Eu já fiquei apaixonado por ela quando eu assisti Midsommar. Ela interpreta assim muito bem, ela destrói na atuação. Lady Macbeth, que foi a primeira vez que eu assisti ela, pra mim ela... Então eu acho que ela é uma excelente atriz. O que começa a me incomodar um pouco no filme é que eu acho que ele é milimetricamente pensado para ter algumas frases empoderadoras, que eu acho que às vezes torna o filme um pouco previsível demais. Eu sei que naquela época as mulheres elas eram bastante submissas, não tinham muitas possibilidades ali a não ser casar com um homem rico. Eu entendo a importância de ter esses discursos, de mostrar que essas mulheres também podem ser corajosas e poderosas, mas eu acho que a forma como ela posta no filme, eu acho que fica um pouco quadradinha demais. Eu até concordo com você do ponto de vista do diálogo, assim, se você for ver como as personagens trocam farpas umas com as outras, você vê que, enfim, apesar de ser um filme de época, ele tá sobre um discurso do século XXI, e não à toa ela faz essa ponte propositalmente. Mas eu acho que até mesmo se você for pegar a questão de como elas se relacionam com esses homens, eu não sinto nem um pouco desse maniqueísmo. Porque o que acontece? Apesar delas terem que se submeter ao casamento, apesar delas terem que se submeter a esses homens, elas também amam esses homens. Elas amam o pai, elas amam o Timothée Chalamet. O Timothée Chalamet, cara, é o personagem mais tóxico desse filme. Ele é filho da puta com todas as personagens. O tempo inteiro tá pisando em cima delas. O tempo inteiro parece que elas precisam pedir aprovação deles ou precisam provar alguma coisa pra esse garoto. E ainda assim, elas continuam ali com ele, gostam de ter ele por perto. Então, pra mim, mais uma vez, essas pulsões de amor e ódio que elas têm pelos homens, pra mim tira já um pouco desse maniqueísmo. E eu acho assim, o personagem do Timothée Chalamet, eu acho que
personagem fascinante, porque ainda que ele manipule todas elas, ele talvez seja o mais frágil de todos eles ali. Porque o tempo inteiro ele tá meio ressabiado, não quer jogar muito os sentimentos dele pra fora, e toda vez que ele joga, ele já tenta se proteger, já tenta, enfim, se desculpar do que aconteceu ali. E o que acontece? Você vai ver que é aí que de fato aquele machismo escancarado. Porque talvez mais do que provar para os homens, elas têm que provar para si mesmas e para as próprias mulheres que elas não são essas personagens frágeis, que elas têm que ser personagens corajosas o tempo inteiro. Então, pra mim, mais uma vez, já perde um pouco o maniqueísmo. E, enfim, conforme o filme progride, eu acho que ele tem frases que são muito interessantes. Por exemplo, aquele momento que a Saoirse Ronan lá fala assim: pô, eu odeio quando as pessoas falam que as mulheres só se sentem completas quando estiverem casadas, como se não tivesse mais nada na vida. Eu acho super muito óbvio essa frase. Isso é super óbvio, mas qual que é o acréscimo que ela fala? Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto sempre muito sozinha. Então o que ela vai fazer? Ela vai recair nesse mesmo estereótipo. Então acho que muitas vezes esse jogo de insegurança e confiança, que pra mim dá a beleza do filme. Se fosse só insegurança, seria problemático. Se fosse só confiança, seria problemático. Mas como você tem as duas coisas alinhadas, pra mim você perde o maniqueísmo. Eu me lembrei um pouco das Sufragistas. Eu acho que o filme, eu acho que ele tem o mesmo tom. Eu me lembro. É bem pior, né? Eu acho que o filme tem o mesmo tom ali das Sufragistas. É que eu acho que os Sufragistas, nesse caso, ele é um filme que é só confiança. Personagens o tempo inteiro muito empoderados. O que eu acho interessante é que algumas personagens são um pouco mais construídas, né? Por exemplo, a mãe delas, que não é uma personagem que fica falando que essas mulheres têm que casar, ou enfim, elas deixam essas personagens serem mais livres, sejam elas para serem escritoras, serem artistas ou fazerem o que elas querem. E tem até mesmo aí a personagem da Florence Pugh, que era mais ali imponente, que era mais soberba, que queria mais ascender na vida, e ela chega até determinado ponto e ela abre mão daquilo. Talvez uma mulher na época dela não fizesse o mesmo. Isso já é mais um ponto de desconstrução do filme. Mas ainda assim, isso não é o suficiente pra mim pra eu gostar tanto da história. Eu acho que você acabou de dar um outro exemplo de uma outra personagem que lida com a confiança e a insegurança ao mesmo tempo. Sem contar que é um filme bastante melodramático também, talvez isso tenha sido outro ponto que me incomode um pouco. Até quando a gente chega no ponto mais alto de dramaticidade ali pra fazer com que o espectador chore, que ele coloca aquela música dramática, que é o ponto mais triste do filme, ainda assim não foi o suficiente também pra fazer com que eu me sentisse mais tocado. Nesse ponto do melodrama, eu já começo a concordar um pouco mais de você, apesar de, enfim, eu desconstruir um pouco mais pra frente, mas a gente já chega lá. Eu acho que existe uma grande contradição, se você for ver, de um filme ser tematicamente super progressista e esteticamente ele ser super conservador. Não sei se você concorda com conservador. Porque ele é um filme que tem uma música onipresente. Cara, é aquele filme de Oscar, é o filme total de Oscar. É um filme que tem até uma montagem interessante, mas como é que ele faz pra distinguir os dois momentos temporais, né? Ele tem um filtro super alaranjado, outro super azulado, talvez pra expressar cromaticamente o sentimento ali que você tinha em tela, uma coisa super óbvia, mais uma vez. Você tem cenas ali que tem câmera lenta das personagens correndo. E também tem algumas coisas que são um pouco óbvias também. Ali a personagem da Saoirse, né? Você vê que ela é a mais moleca, que é a que menos se preocupa com as questões das instâncias sociais ali. Quando ela vai numa festa com a irmã dela, e ela é a mina que não sabe dançar, e aí encontra o Timothée, e aí os dois que são outsiders saem pra dançar de maneira mais livre e tudo mais. Eu acho que é outra coisa super assim, já batido, que a gente já viu milhares de vezes no cinema, e aí você vai entender a construção dessa personagem que lá na frente vai fazer uma oposição com a outra irmã dela, que é aquela que quer ser mais imponente, quer ser mais rica. Então assim, ainda que assim, tipo, eu não gosto da cena pontualmente também, dessa dança, eu acho meio chato também, mas eu acho interessante as mudanças que você vai tendo, porque de fato é a personagem mais outsider, mas até mesmo por conta dessa frase que eu falei, ela é a que mais sente, mais sofre essa pressão por ter que o tempo inteiro se manter outsider. A partir do momento que ela busca um pouquinho mais pra cá, as pessoas começam a perguntar, mas calma, isso não é você, aquela ideia que a gente tava falando, né? As mulheres começam a cobrar ela começa a se cobrar e o machismo vem cada vez mais forte. E quando a gente fala que é um filme mais conservador, não é nem que a gente pede piruetas, experimentações ali que ele faz, até porque o filme tenta fazer alguns momentos ali com personagens olhando na câmera, que também acho um pouco... Mas o que eu acho interessante é que assim, você pode fazer um melodrama, que o melodrama não é um problema, né? Enfim, ele é um gênero e a gente precisa saber manipular dentro disso. Inclusive, a gente tem bons exemplos que a gente fez vídeos recentes aqui no canal, tanto A Vida Invisível quanto o Retrato de uma Jovem Chamas, que usam elementos muito simples, né? Uma questão de montagem e outro, silêncios, olhares. Eu concordo com você, de fato, eu acho que não tem problema nenhum em você fazer aquele filme certinho, corretinho, e esse é aquele filme que não tem problemas, assim, ele tem a hora certa, como eu disse, de soltar determinada fala, tem aquele momento certo, aquela luz brilhando no olho da personagem, quando ela precisa ter mais coragem ou quando ela está mais frágil e precisa dizer ali. Só que eu acho que ainda assim isso acaba ficando numa zona de conforto. Eu acho que assim, tem duas coisas.
conforme o filme ele vai passando, eu acho que ele vai amenizando vários desses pontos, né? Tanto a música vai diminuindo um pouco, você vê que os filtros vão ficando cada vez mais parecidos, você já não consegue mais meio que saber quando é que é o tempo passado, quando é que é o tempo presente. Até porque eu acho que, de certa forma, você conversa com o amadurecimento dessas personagens. Elas começam ali super jovenzinhas, então tudo é muito externalizado, tudo é muito maniqueísta. Você lembrou disso, é um problema que eu vejo. Tudo bem que é uma escolha estética, mas eu achei muito estranho as meninas de 7 anos atrás serem iguais às meninas de 7 anos. Isso até me confundiu um pouco. Eu não consigo ver uma diferença estética nelas que demonstre que uma é 7 anos depois e outra é 7 anos antes. E tem uma cena que me chama muito a atenção, que eu acho que ela acaba forçando um pouco nessa plasticidade, é quando lá no início do filme elas vão fazer a ceia de Natal, aí a mãe, não, vamos dar nossa comida para a família pobre. Aí elas vão lá e levam, aquela família perfeita leva a comida para a família pobre, uau, fizemos uma caridade. Aí quando elas voltam para casa, tem aquela mesa farta e linda, que parece que saiu de uma publicidade, assim. Então são esses momentos que eu acho que me dão uma certa preguicinha, assim, eu entendo, sabe? Mas você sabe que, assim, grande parte desses momentos mais maniqueístas, eles estão justamente nessa primeira metade do filme, no comecinho do filme. Eu acho que se a gente for pensar desse ponto de vista de que talvez elas são crianças e elas estão lidando com uma forma de um mundo mais maniqueísta, talvez faça mais sentido. Se isso acontecesse no final do filme, acho que seria mais problemático. E acho que isso não acontece. Então, de certa forma, acho que esteticamente ela acompanha esse amadurecimento das personagens. Mas acho que, assim, o grande trunfo pra mim estético desse filme é a questão da montagem. Então, muitas vezes o que acontece? Ele contrasta duas situações muito similares, né, do passado e do presente, só que essa alegria, essa ingenuidade que você tinha quando você era mais novo, ela é substituída pela solidão dessa mulher nessa sociedade machista. Então acho que tem uma cena que é muito ilustrativa nisso, que enfim, tem uma personagem ali que tá enferma, e nas duas circunstâncias o pai volta pra casa. Só que o que acontece? Apesar do foco estar nessa personagem ali que tá mais pra lá do que pra cá, esse cara chega e apesar dele ser super cobiçado, ser super amado, ele não fala nada, ele fica calado. Então, ele já estava ausente e quando ele está presente, ele continua ausente. O que eu acho que essa montagem consegue ser capaz de fazer é mostrar que, apesar das felicidades serem levadas embora, a solidão dessas mulheres continua. Apesar do filme ser super conciliador no final. Concordo mais ou menos, eu acho que ele tem esse final bastante conciliador também, que torna o filme bem agridoce. E lembrando, não é só porque eu falei essas várias coisas, que às vezes parece que a gente faz a crítica, parece que a gente odiou o filme, e não é verdade. Eu concordo com você, eu acho que é um filme um pouco irregular, tanto é que, por exemplo, eu não acho injusto a Greta Gerwig não ter sido indicada a direção. Porque eu acho que ela tem momentos muito brilhantes e momentos que eu acho um pouco questionável. Mas eu acho que ela ainda vai fazer muita coisa boa. Exato, eu acho que ainda prefiro Lady Bird, mas eu também fiquei prefiro, arrebatado ali por aquela frase que eu citei aqui agora há pouco, a Saoirse Ronan. Amo a Saoirse Ronan, amo a Florence Pugh e amo o Louis Garrel, que é aquele homem. Louis Garrel é maravilhoso. Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Emma Watson também Emma tá... Watson, meu crush de infância e tá de muita gente. Tá maravilhosa também. Então eu acho que assim, de fato ela soube escolher muito bem o elenco com que ela trabalha. E lembrando que finalmente o Oscar chegou e nós faremos live. Estaremos lá desde o tapete vermelho. Lá não, né? Aqui. Exatamente, vai comentar de roupa, vai comentar de quem a gente achou que foi esnobado, quem merecia ganhar, quem não ganhou, comentar tudo isso aí. Estaremos muito felizes se vocês puderem participar disso com a gente. Exatamente. Sei que tem muitas lives que vão acontecer. Passa lá, se não quiser ficar o tempo inteiro, dá uma passadinha, dá um oi. Exatamente. Serão bem-vindos. Então, muito obrigado, gente. Até a próxima e até domingo. E bom Oscar. Valeu pra nós.